Olá, o que você acha? O 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é uma celebração comunista? Eu sou o Cláudio Chaves e no vídeo de hoje vou comentar um pouco sobre a origem do Dia Internacional da Mulher. Na verdade, essa data não tem um fato específico que a defina, mas é um conjunto de fatores, um conjunto de acontecimentos que se sucedem, né, e que vão culminar com o 8 de março, né, em referência ao Dia Internacional da Mulher. Mas de antemão já lhe asseguro que sim, é uma data que está relacionada, né, diretamente ao movimento feminista, né, à concepção, né, à cosmovisão comunista. Né? Antes, porém, algumas ponderações. Primeiramente, que essa data ela não tem esse romantismo que, com o longo do tempo, né, o comércio, a igreja e a escola foi dando no sentido de transformá-la em uma data afetuosa, de carinho, de reconhecimento da beleza feminina e etc. e tal. Não, ela é uma data que tem a ver com a luta, né, por respeito, por reconhecimento, por participação das mulheres. Mas isso não é também uma novidade, né? O comércio normalmente faz isso, né, e por questões de interesse, né, o sistema capitalista normalmente faz essas adaptações, né? Basta a gente ver o caso do Dia dos Namorados, né? O Natal, né? O próprio Dia das Mães, né? Que tem esse caráter, né? Que são datas que começam como forma de luta, né? E acabam se tornando depois em datas mais festivas, não é? Então, essa é uma primeira observação. Agora, quanto à origem em si, né, são vários fatores, né, que a gente pode dizer que estão todos relacionados, né, a duas questões. A Revolução Industrial, iniciada no século XVII, e a ascensão ou a consolidação do capitalismo e as suas consequências, né, os seus impactos para a sociedade, principalmente para as mulheres e as crianças. Né? Um desses eventos foi uma grande manifestação onde 15 mil mulheres se reuniram em protesto na cidade de Nova York em 1909 contra as péssimas condições de trabalho nas fábricas naquela época. Né? Elas trabalhavam 16 horas por dia, 6 dias por semana e algumas vezes 7 dias, né? Sem ter nenhuma garantia, né, trabalhista, né, previdenciária, né? Afora a questão dos assédios, elas eram vigiadas, né, até mesmo fora, né, do local de trabalho e sofriam todo tipo de assédio, inclusive sexual, dos seus patrões. Né? No ano seguinte, né, isso aconteceu em fevereiro de 1909, nos Estados Unidos. No ano seguinte acontece a segunda conferência internacional das mulheres socialistas, em Copenhague, na Dinamarca. Né? E nessa ocasião, uma professora, né, socialista, alemã, jornalista, né, chamada Clara Zetkin, né, propõe, né, que uma vez por ano se celebre, né, se escolha um dia para celebrar, né, essas conquistas e essas lutas das mulheres socialistas pelo mundo, das feministas pelo mundo, não é? Então, mas não chegam à conclusão de uma data. Os eventos continuam acontecendo, os protestos normalmente sempre no mês de fevereiro e no mês de março. No ano seguinte, em 1911, acontece, né, uma tragédia em uma fábrica têxtil, né, em Nova York, onde 140 pessoas são mortas, né, sendo 125 mulheres, né, a maioria judias, italianas e jovens, né, na faixa entre os 13 e os 26 anos de idade. Não é? Esse evento também, né, está relacionado, né, ajudou a colocar mais, vamos dizer assim,
a efervescer mais, né, a luta, né, as manifestações em torno do direito das mulheres, que naquela época giravam principalmente em relação a questões trabalhistas, mas também ao direito de voto e a maior participação na vida pública. E em 1917, né, mais de 90 mil mulheres russas saem às ruas de Petrogrado, hoje São Petersburgo, né? Naquele momento acontecia a Primeira Guerra Mundial e elas saem sob o lema paz e pão, né? Onde elas protestavam contra a fome reinante no país e também pela volta, né, dos homens que estavam na guerra, pelo fim da guerra e a volta dos homens para casa. Né? Essas manifestações duraram semanas e elas foram tão intensas e tão importantes, né, que as próprias forças de segurança do czar Nicolau II, né, não se atreveu, né, a enfrentar as mulheres, né, pelo contrário, boa parte, né, dessas forças aderiram ao movimento, ao protesto das mulheres, que acabaram culminando, né, na Revolução Russa de 1917 e o fim do czarismo na Rússia, posteriormente a organização da União das Repúblicas Soviéticas a partir de 1922. E em 1921, numa conferência das mulheres comunistas russas, aí sim, uma outra mulher, né, dessa vez uma russa, chamada Alexandra Kollontai, né, Alexandra Kollontai, propõe, né, em referência a essas manifestações de 1917, o dia 8 de março, que no calendário russo, naquela época, era 23 de fevereiro, porque eles adotavam o calendário juliano, a partir de, parece que em 1922, 24, eles passam a adotar o calendário gregoriano. Né? E aí, essa data de 23 de fevereiro, para eles, equivale ao 8 de março. Então, por essa sugestão de Kollontai, né, aí sim, o 8 de março passa a ser mundialmente o dia oficial, né, o Dia Internacional da Mulher. E essa data ela vai ser reconhecida pela ONU somente em 1975. Né? Então, essa é a origem, né, do Dia Internacional da Mulher. É importante fazer esse resgate, pelo menos por duas razões. Uma delas por questão de justiça, a luta daquelas mulheres que realmente se entregaram, que realmente batalharam para ter os seus direitos reconhecidos. E em segundo, para também evidenciar, né, o que é muito comum, né, na questão das igrejas, essas contradições. Como eu falei no início, elas não são coisas raras, né? Acontece com o tempo de fazerem essas adaptações. Mas aí é importante porque, se por um lado, comumente as igrejas, principalmente as igrejas cristãs, né, as evangélicas, costumam demonizar a questão do feminismo, a questão do comunismo, né, da luta feminista, mas há uma certa seletividade, né? Porque quando convém, eles absorvem, né, essas pautas que são do movimento feminista. Apenas colocam um verniz, mas acabam absorvendo, né, e incluindo no seu calendário de eventos também, e também nas suas reivindicações, como é o caso do Dia da Mulher, é o caso do divórcio, é o caso do anticoncepcional. São várias pautas, né, que elas existem, né, e se tornam realidade, se tornam direito das mulheres, graças a essa luta, né, do movimento feminista. Então, é isso aí. Por hoje é só. Lembrando sempre, você pode curtir ou descurtir, mas não deixe de discutir. Compartilhe para que outras pessoas possam participar do debate.